E conta também que o Campeonato Brasileiro se tornou bem mais equilibrado depois do empate entre Flamengo e Cruzeiro, 0-0 na noite dessa quinta-feira no Maracanã. Bora falar também sobre o Palmeiras, que fechou de graça a contratação de um atacante que já foi herói no Flamengo. Para completar, Corinthians, Vasco, Internacional e todos os clubes com mais ou menos problemas no VAR. Você vai entender essa história daqui a pouco. Bora falar também sobre o mês mais importante da temporada pro Flamengo. E fala também do Palmeiras, que decidiu processar o Flamengo. As últimas do mercado, bastidores, finanças e valores dos ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre valores de ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Você tem vontade de acompanhar a seleção brasileira nos Estados Unidos, no México e no Canadá? Então segura esses valores. As entradas mais baratas serão na fase de grupos na categoria 4, cuja entrada será de $60 ou R$319. Você não vai encontrar durante toda a Copa do Mundo um bilhete mais barato do que esse. Agora, se você quiser assistir a um dos jogos de abertura, no México, no Canadá ou nos Estados Unidos, já prepare seu bolso. Jogos nos Estados Unidos tem para abertura preço mínimo de R$ 2.900 e o preço máximo de R$ 14.500. No Canadá, R$ 1.800, preço máximo de R$ 9.200. No México, R$ 1.900 de preço mínimo, R$ 9.700 de preço máximo. Quero falar agora sobre a arbitragem. Quais são os clubes mais prejudicados e beneficiados no futebol brasileiro? Quero te ajudar a responder essa pergunta quando você estiver conversando com seus amigos. Primeiro, contar que o Corinthians é o clube com mais decisões desfavoráveis no VAR nesse campeonato nacional. Das 23 consultas feitas em jogos do Corinthians, 15 foram com decisões contrárias ao timão e apenas 8 a favor. Quero dizer que o VAR rouba contra o Corinthians, mas as decisões têm sido mais contrárias do que favoráveis ao timão. Nenhum outro time no Campeonato Brasileiro teve tantas decisões desfavoráveis quanto o Corinthians. Já o Vasco é o oposto. Das 10 consultas feitas em jogos do Vasco, 9 decisões do VAR, ou do árbitro a partir do VAR, foram a favor do Cruz Maltinho e apenas uma contrária. Para completar esse assunto, deixa eu trazer um detalhe que envolve pênaltis marcados para clubes no mundo em 2025. Você tem ideia de quem lidera essa lista? O Internacional é o time de futebol do planeta com mais pênaltis a seu favor em 2025. Foram 23 pênaltis em 49 jogos, uma média de quase um pênalti a cada 2 partidas. O Inter lidera esse ranking com 23, seguido por Al-Ahly e Benfica com 17 pênaltis cada. O União Saint-Gilloise da Bélgica e o Bayern de Munique tem 16 pênaltis cada, e depois aparece já um outro clube brasileiro, o Palmeiras, ao lado de Sporting de Portugal e Real Madrid, 14 pênaltis para cada. Você tem ficado de que maneira em relação à arbitragem? Está satisfeito com as arbitragens nos jogos do seu time? Está revoltado? Já usa o espaço para comentário para dizer o seu time do coração e como é que você avalia os árbitros de futebol no Brasil, beleza? Hora de falar sobre o 0-0 entre Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. Torcedor do Palmeiras deve ter gostado do Campeonato Brasileiro também, até porque a partir desse resultado dá para dizer que há enorme equilíbrio na briga pelo título, seguem 3 times vivos com chances de taça. Importante registrar que o Cássio foi um dos melhores em campo no 0-0, embora o Matheus Pereira também tenha deixado excelente impressão, ambos jogadores do Cruzeiro. Jogo assistido no Maracanã por 72.565 presentes, novo recorde. Já o número de pagantes, 67.873. Renda bruta de R$ 5.800.000. Se o Flamengo tivesse vencido o Cruzeiro, dá para dizer que praticamente eliminaria o rival da disputa pelo título, abrindo 7 pontos e com um jogo a menos. Mas, com um empate, a distância se mantém em 4. A nova classificação tem o Flamengo com 55 pontos, o Palmeiras com 52 e o Cruzeiro com 51. Com a lembrança de que o Cruzeiro tem um jogo a menos, o Cruzeiro tem um jogo a mais do que o Flamengo e 2 jogos a mais do que o Palmeiras. Antes de gravar o vídeo, consultei o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, do seu departamento de matemática, para saber sobre as novas chances de título. O Flamengo aparece com 45,8%, seguido pelo Palmeiras com 41% e pelo Cruzeiro com 12,4%.
Só para arrematar, queria registrar desfalques de Flamengo e Cruzeiro para a próxima rodada. O Flamengo não terá Léo Pereira e Alexandro, ambos tomaram o terceiro cartão amarelo. O Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa. Já o Cruzeiro, que recebe o Sport, terá muitos problemas. Caio Jorge, William, Fabrício Bruno e Lucas Romero estão suspensos. Hora de falar sobre o Palmeiras, que acaba de contratar um atacante dispensado por indisciplina no Flamengo. Atacante que foi herói do título do Mundial Sub-20 da temporada passada, eu me refiro a Felipe Tereza. Só 19 anos de idade, atacante de lado de campo e tratado durante muito tempo no Flamengo como uma enorme promessa. A verdade é que em 2025 ele acabou perdendo um pouco de espaço e foi isso que o deixou bastante irritado em treinos e jogos e que fez no dia 22 de setembro o Flamengo dispensar. Palmeiras cogitou, estudou e contratou o atleta desde o início da semana. Felipe Tereza já treina com o restante do elenco no time sub-20 do Palmeiras. O anúncio aconteceu apenas nessa quinta-feira, depois que o nome do atleta teve, a rescisão do atleta no bid foi confirmada, e aí o Palmeiras já segurou a contratação do jogador. Felipe Tereza assina por 2 anos, sem custos ao Palmeiras. Verdão fica com 90% do valor de uma venda futura e deixa 10% para o jogador. Felipe Tereza, que havia marcado o gol do título do Mundial Sub-20 no ano passado e que participou da decisão do Mundial Sub-20 nesse ano, o Flamengo vence o Barcelona nos pênaltis recentemente. Só para completar, na atual temporada, o Felipe Tereza soma 25 jogos com 5 gols marcados, são 4 partidas no time principal com 1 gol e uma assistência. Ele participou do Campeonato Carioca, enquanto os titulares faziam pré-temporada no exterior. Primeiro gol do Felipe Tereza no time de cima do Flamengo nem foi marcado nesse ano, e sim na temporada passada contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Jogador de enorme potencial que chega sem custos, segunda vez que o Flamengo, ou melhor, que o Palmeiras se utiliza desse expediente. Lá atrás, em novembro de 2020, o Verdão havia contratado Pedro Bicalho, que tinha sido dispensado pelo Cruzeiro depois de levar uma garota à concentração. O Palmeiras transformou o Bicalho em capitão do time sub-20, ele foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2022 e algum tempo depois negociado com o Alverca. O Palmeiras não recebeu nada nesse primeiro momento com o negócio com o Alverca, mas ficou com 50% do valor de uma vinda futura, que garantiu 500 mil euros recentemente. O Karabag, do Azerbaijão, o comprou do Alverca no meio do ano, pagando 1 milhão de euros. E esse valor equivalia a 50% dos direitos. Ou seja, o Alverca ficou com 500 mil euros, o Palmeiras levou mais 500 mil euros e os dois clubes mantêm 25% do valor de uma venda futura. Hora de falar sobre o Flamengo, que resolveu se posicionar depois de uma série de críticas e ataques de outros clubes. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa quarta-feira que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sugere até a criação de uma liga sem o Flamengo. Pois bem, o rubro-negro emitiu uma nota grande apontando fatos e fakes e trata como falso que o Flamengo não queira participar de uma liga. Também é falso, segundo o Flamengo, que o clube esteja buscando uma virada de mesa. A alegação é de que o Flamengo respeita os contratos. O Flamengo também classifica como falsa a história de que nega ter assinado o contrato. Para completar, o Flamengo alega que o estatuto assinado pelos clubes na Libra não prevê a divisão dos percentuais dentro dos 30% destinados à fatia de audiência. E é em cima dessa grana que o Flamengo sustenta que há necessidade de um pagamento maior. Na verdade, o BAP está tentando reaver os cerca de 100 milhões de reais perdidos de 2024 para 2025, com todas as mudanças na organização e no contrato via Libra. Importante registrar também que esse contrato havia sido assinado pelo antecessor dele, o Rodolfo Landim. Só para completar, nessa nota longa que o Flamengo escreve, ele conta que depois de participar das reuniões da Libra, procurou 3 clubes que integram a Liga para a Libra para tentar uma negociação à parte e nenhum deles topou ceder e fechar com o rubro-negro. Quero te contar agora sobre a revolução anunciada pela CBF no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A primeira e mais importante decisão, o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Sim, teremos um campeonato ao longo de toda a temporada. Dessa maneira dá para dizer que o Brasileirão vai coincidir com a disputa dos estaduais, que tiveram uma enorme redução, em vez de 16 datas, serão 11. Embora Campeonato Paulista e Carioca ainda relutem com essa ideia e tentem prorrogar a relação e a continuidade dessas competições. Importante registrar também que a Série D passará a ter 96 times e não mais 64 clubes. A Copa do Brasil com muito mais times
ela vai passar de 96 para 126 participantes. Serão 5 fases iniciais, com jogos apenas de ida. E aí quem vencer passa, quem perder está eliminado. As equipes que disputam a Série A do Brasileiro entram apenas a partir da 6ª fase, oitavas de final. Oitavas, quartas e semis com jogos de ida e volta, a grande decisão em campo neutro, partida única. Importante registrar que séries C e D também terão algumas pequenas alterações e os campeões das séries C e D já entram na 3ª fase da Copa do Brasil. O presidente Samir Chaud também anunciou a criação de uma Copa Sul-Sudeste, me equivoquei, entre março e junho, com cerca de 10 datas. Equipes do Sul e do Sudeste vão participar desse torneio, com exceção a times do Espírito Santo. Só para arrematar de vez, importante registrar que a CBF, com todas essas mudanças, pretende fazer com que os times da primeira divisão joguem menos e equipes de Série B, C, D e outras que não tinham divisão tenham um calendário um pouco mais cheio. Tô para dizer para vocês que eu gostei, mesmo levando em consideração que a Luz, a partir de agora, vai ter muito mais dificuldade para subir da Série D para a Série C. Há necessidade de passar por 7 fases de mata-mata na 4ª divisão. É bem verdade também que, em vez de subirem 4, passam a subir 6 times da Série D para a Série C. Família, então é isso, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Flamengo. O Flamengo que jogou ontem contra o Cruzeiro, não conseguiu sair do 0-0, um empate ali bem amargo, e não era muito ideal esse empate, né? Mas, contudo e todavia, pensar no próximo jogo e vencer todos os jogos daqui, então não pode mais dar mole nenhum. Enfim, deixa aqui no comentário a sua opinião, não esquece de deixar like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Mengão. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fui!